Obrigado, gente. Um ótimo dia a todos. É um prazer rever colegas e estar aqui presente com vocês, né? E vamos lá? Ok, sua apresentação está aparecendo, está tudo ok. Tudo ok? Tudo Bom, ok. agradecer a você, professora Cristina, pelo convite também, a professora Glorinha. É uma honra estar aqui presente hoje, encontrar os colegas e assistir, né? Como a geologia é fantástica, né? Esse curso é uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz na vida, né? E fiz a escolha certa, como o professor Reginaldo falou, eu fiz pelo coração, né? A gente se dedica quase que o tempo todo, né, para essa ciência, né, e hoje assisti um pouco da professora Veridiana e do colega falar sobre a geologia forense, o Reginaldo falar sobre áreas contaminadas, áreas subterrâneas, é impressionante, dá vontade de voltar para o curso, né, enfim, mas como não é possível, a ideia hoje é falar um pouquinho, né, dessas ações, como a professora Cristine comentou, né, eu entrei na geologia em 92 e me formei lá em 96, né, então um curso integral, 5 anos, e conforme os colegas já falaram, existem inúmeras possibilidades dentro do curso de geologia, de estágios internos, estágios externos, né, participação em diferentes ambientes de trabalho, enfim, isso eu pude acompanhar durante o meu curso, lá na década de 90, né, de 1992, né. Eu entrei, foi uma opção minha sair da graduação e já optar pelo mestrado. Então, fui fazer o mestrado na Poli-USP, lá em 97, e a partir de 2002, eu entro no IPT, né? Antigamente era a seção de processos e riscos geológicos, e agora recentemente essa seção passou a ter um outro nome, que é de investigações, riscos e desastres naturais. Bom, eu fiz uma lista aqui, pelo menos dos últimos trabalhos que a gente tem feito com relação a atendimentos de emergência, desastres relacionados a acidentes geológicos, né? E com forte atuação, com forte comprometimento com as equipes de defesa civil e também do Corpo de Bombeiros, né? Vocês podem ver que desde 2008 até 2020, né, são 12 anos, a gente todo ano tem algum problema relacionado a grandes eventos de escorregamento, grandes eventos de enxurradas e inundações, e por vezes acidentes até de grande amplitude, né, envolvendo não só um município, como vários municípios, né? Então aqui eu destacaria aqui os atendimentos lá em Santa Catarina em 2008, né? Em São Luís do Paraitinga, aqui em São Paulo, em 2010, a grande inundação, né? A gente vai ver uma imagem rapidinho sobre ela. A questão da região serrana do Rio, né, em 2011, né, envolvendo Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, vários municípios sendo afetados por um agente que é a chuva, né? Então, nós ali da geologia ou da geologia de engenharia, né, tentando fazer essa ligação de um agente externo, né, um agente que deflagra processos do meio físico, né, relacionado aos escorregamentos, erosões, colapsos, né, é a gente que tem essa capacidade de fazer essa integração de dados, né. Bom, eu coloquei os últimos eventos, né, mas essa história de desastres e do geólogo participando não só das emergências, como também em ações preventivas, não é de hoje, né? Eu poderia voltar mais no tempo, mas um colega do IPT recuperou esse recorte de jornal, né, onde a manchete já diz, né, geólogo oficial considera necessária a interdição de todos os morros de Santos. Então, e aqui embaixo, né, a gente pode ver que o IPT também aparece, né? Então, o IPT, onde eu trabalho, que é uma instituição que tem 121 anos, né, ele já tem uma tradição muito forte nessas questões que envolvem as ações preventivas, de análise de risco, de proposição de medidas estruturais e não estruturais, né, e capacitação de pessoas. Então, vocês podem ver que é um assunto bastante antigo e ainda não resolvido no nosso país, né? Então, ainda há muito trabalho a ser feito. Eu peguei aqui um dado relativamente recente, né, que é sobre a Operação Chuva de Verão 2018-2019, para ter um panorama do que são esses processos que causam danos, que provocam algum impacto social aqui no nosso estado de São Paulo, né? Então, na Operação Verão desse ano, a gente teve praticamente 149 municípios atingidos por algum tipo de processo de alguma natureza, né? Tem uma tabelinha aqui do lado, onde mostram alguns processos e o que foi registrado no banco de dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, né? E desses 149 municípios, a gente teve 331 ocorrências. Infelizmente, a gente registrou nesse período 41 óbitos, né, relacionados principalmente a enchente e deslizamento. Mas vocês podem ver aqui no gráfico aqui embaixo, né, que a gente tem problemas também com relacionados a outros desastres, né, por exemplo, raios,
Então, a gente teve 7 pessoas vítimas por raios, né? Desabamento, e outros ainda que a classificação entra com uma classificação mista, né? Então, de certa forma, mesmo com todo o material, toda a capacitação, todos os mapas que a gente tem feito nos últimos anos, né? Ainda o problema é grave e a gente tem que ter uma atenção muito especial para essas áreas, as denominadas áreas de risco. Bom, eu falei em processos, né, do meio físico, né? A minha área da geologia e de engenharia trabalha muito fortemente, né, com esses movimentos de massa, com as erosões e muito também com as inundações, enxurradas e alagamentos, né? São todos processos classificados como naturais, mas o problema para nós é quando esses processos, essas áreas naturalmente suscetíveis a algum tipo de problema, quando a gente acaba urbanizando, né, a gente acaba inserindo dentro desse contexto algum equipamento, né, social. E isso envolve tanto moradias, como também obras de infraestrutura, né, importantes para o país, né? Então, gasodutos, linhas de alta tensão, ferrovias, rodovias importantes para o país, né, sujeitas a algum tipo de acidente, algum tipo de dano relacionado a esse tipo de processo, um processo natural, geológico. Hoje, a gente está acompanhando bem um outro tipo de processo natural, né, que são as epidemias, né? Mas aqui é uma outra classificação e a gente também tem uma interação muito forte com esse tipo de problema. Bom, falando em processos, né, do meio físico, a gente trabalha fortemente com o que a gente chama de escorregamentos, né? Então, aqui em Timbé do Sul, Santa Catarina, 95, a gente pode olhar na imagem, né, centenas de marcas aí nesses morros, nas encostas, né, nas escarpas, afetadas por escorregamentos que, em algum momento, se transformaram em grandes enxurradas, em grandes fluxos de detritos, né? Aqui em Itaoca, 2014, a gente ali tentando entender como é que esse material foi transportado no rio, né, em pouquíssimo tempo. Então, eu estou em cima de um depósito ali com blocos de rocha, com areia e com argila, né, que tem tamanhos, dimensões, densidades diferentes, e a gente, os geocientistas buscam entender essa questão do transporte, essa sedimentação desses diferentes tipos de materiais, né? E aqui em Caraguatatuba, em 67, foi um dos maiores acidentes naturais ocorridos no país, né, e no mundo, né, em termos de movimento de massa, em termos de solo e rocha transportado num curtíssimo período de tempo, né? Então, são processos que ocorrem de maneira rápida e que causam muito impacto a jusante ou nas proximidades da sua área de ocorrência, né? Indo para alguma área mais urbanizada um pouco, né? Então, Campos do Jordão, em 2000, a gente teve uma série de acidentes relacionados a escorregamentos que a gente chama de induzidos, né, pelas ocupações. Então, o papel nosso da geologia é também entender essa interação do meio físico, né, com as formas de ocupação, com os modelos de urbanização dessas áreas, né. São Bernardo do Campo, também, em 2005, né, e aí vocês podem reparar que a gente tem espalhado pelo país, né, diversas áreas suscetíveis e também áreas de risco que provocam danos, né. E aqui um exemplo mais recente, onde tem uma forte atuação aqui em apoio à Defesa Civil do Estado, do município e ao Corpo de Bombeiros, foram os casos que ocorreram na Baixada Santista, né? Então, aqui uma imagem do Guarujá, aqui o Morro do Macaco Molhado, e aqui a outra área foi muito afetada, né? Tivemos muitos mortos aqui, né, por escorregamento, que é a barreira do João Guarda. Bom, existem vários processos relacionados à geologia e a movimentações de massa numa encosta, numa serra, né? E, por vezes, independente da chuva. Então, eu trouxe um exemplo aqui de Ilhabela, que geologicamente ela é suscetível a ter esses blocos de rocha, né, pipocando, vamos dizer assim, na superfície da encosta. E na passagem do ano lá de 1999 para 2000, a gente tem um grande bloco de rocha que se deslocou aqui do alto da encosta, né, numa área com uma baixa densidade ocupacional, né? Esse bloco, um deles ficou, e o vizinho deles atingiu uma moradia que se localizava cerca de 500 metros da base da encosta. Então, é um desafio para a geologia tentar entender dois aspectos, né, relacionados ao raio de alcance dessa massa, né, e a trajetória. Então, existem hoje modelos matemáticos, modelos físicos que tentam reproduzir isso e, de certa forma, auxiliar a gente nos nossos mapas, nos nossos modelos e nossos planos preventivos, né? Processos, como eu comentei, relacionados à questão hidrológica, né? Então, aqui alguns exemplos, São Luís do Paraitinga e aqui o Vale do Itajaí, em 2008, são inundações que a gente chama de inundações graduais. Elas possuem uma grande área, uma grande extensão, né, lateral, mas, de certa forma, essa água ela vem de uma maneira calma, né, bastante gradual,
onde é possível a gente aplicar alguns procedimentos de defesa civil, principalmente visando a segurança das pessoas, né? É importante dizer isso, né? O nosso foco maior é garantir a segurança e evitar que as pessoas sejam vítimas por esses processos, né? Mas existem inundações diferentes, né? Nas figuras aqui embaixo, a gente vê uma inundação, uma enxurrada de tamanha força que ocasionou a destruição aqui das margens desse rio e o envolvimento, inclusive, de estruturas grandes, né, relacionadas às moradias, né? Então, cabe a gente entender essas diferenças de processos. Então, em resumo, a gente trabalha muito, né, o nosso trabalho no IPT é muito forte com relação a esses principais processos, que são os escorregamentos, as inundações, as erosões, o assoreamento e as subsidências e colapsos, né? Então, para isso, o que a gente busca fazer como ação preventiva, né? Um dos trabalhos mais importantes nossos são os mapeamentos, as setorizações de áreas de risco, envolvendo escorregamento e inundação, buscando definir o que a gente chama de grau de risco, né? Então, a gente prioriza muitos graus de risco muito alto, e a gente tenta expor isso em mapas, ou em fotografias, ou qualquer outro modelo, de maneira simples, né, e de fácil leitura, para que não só os especialistas da área de geologia entendam, né, e traduzam isso, mas também os técnicos de prefeitura, a população em geral, né, tenta entender como é que é dividido esses setores, o porquê, quais são os critérios, né? Então, um trabalho grande nosso é o mapeamento. O mapeamento ajuda a gente também num aspecto importante, na reurbanização das áreas, né? Então, a partir do momento que eu consigo identificar aqui, por exemplo, na base dessa imagem, dessa foto aqui, né, moradias com um risco muito alto, que são moradias bastante vulneráveis, né, construídas de madeira, tem muito cortes e aterros, muitas intervenções ruins nessa encosta, né? O mapeamento mostra essa situação e proporciona o quê? Eu priorizar áreas e, aos poucos, eu construindo moradias melhores, mais seguras, né? E que as pessoas tenham uma maneira, uma forma de conviver com os locais de maneira mais segura, né? Então, essa imagem é interessante porque a gente vê a evolução, né, de uma área onde apresentava um muito alto risco geológico de ter acidente, né? E, aos poucos, ela está sendo reurbanizada com obras de infraestrutura, drenagem, recuperação de drenagem e moradias, né? Uma área muito importante. Bom, a gente sabe que existem muitas áreas de risco no país e em São Paulo também. Para se ter uma ideia, somente na cidade de São Paulo, o último mapeamento do IPT mostrou 407 áreas de risco. São áreas com diferentes dimensões, mas é muita gente morando ainda em áreas perigosas. E como não dá tempo, né, para retirar ou relocar todas essas pessoas, o IPT e colegas da geologia buscam outras ferramentas técnicas. Então, aqui é um exemplo de um plano preventivo de defesa civil, onde é possível a gente monitorar esses agentes que deflagram os processos, né? Então, a gente monitora a chuva e, por meio de vistorias de campo, a gente tenta antecipar os problemas e relocar as pessoas temporariamente e preventivamente para que se evitem esses danos maiores, né? No caso aqui, os óbitos, né? Uma ação que a gente faz muito forte também é a história da capacitação de equipes. É a equipe técnica, é a população, é a prefeitura, é o governo, né? Então, aqui algumas imagens, né, de palestras, cursos, né? Essa imagem central, por exemplo, é um momento onde que eu vou ter a oportunidade de visitar o Instituto de Geociências, né, e conversar um pouco com os alunos, sejam os alunos ingressantes ou até em outros níveis já, né, do seu curso de graduação, né, para a gente discutir um pouco essas formas, essas ações preventivas, as ações de emergência, né, e no que a geologia ainda tem de desafio e o que os alunos podem ajudar as equipes que estão espalhadas nesses diversos ambientes, né. Então, essa capacitação, ela se dá tanto em sala de aula, né, ou no auditório, aqui no caso é o Palácio dos Bandeirantes, né, como também em campo, né. Então, algumas imagens aqui de a gente levando técnicos, monitores ambientais em áreas, por exemplo, em costa, que é o caso da Serra do Mar, né, que são extremamente suscetíveis a ter algum tipo de problema. Então, monitores ambientais que acompanham a população, o turista, em áreas que podem apresentar algum risco, sempre na tentativa de antecipar, visualizar algum problema e deixar as pessoas mais seguras, né? Capacitações, como eu falei, né, que envolvem desde a população e equipe técnica, né? Então, aqui uma imagem onde a gente conversa muito com os moradores que vivem nas áreas, vivem próximo às áreas, né? Porque a gente acredita na autoproteção e na disseminação da informação, né? Essa disseminação pode salvar vidas, né? E aqui um pouco das imagens
ensinar, né, as pessoas a como preencher uma ficha, né, como identificar o que a gente chama de indicadores de risco, né, enfim, maneiras e ações preventivas, né. A gente sabe, né, que apesar de todo o trabalho que a gente tem de mapeamento, de análise, de proposição de medidas e dos planos, né, em algum momento a gente vai ter algum tipo de problema e aí a gente cai nas ações de emergência, né? Então, a gente trabalha muito com os atendimentos de emergenciais. E aqui no sudeste do nosso país, né, principalmente São Paulo, esses atendimentos se dão de dezembro a março, que são os meses onde tem concentração muito forte de chuva, né? Então, aqui alguns exemplos de atuação junto do pessoal de geologia com os bombeiros, né, com o Corpo de Bombeiros de São Paulo e com a Defesa Civil, né? Ultimamente, a gente tem utilizado alguns recursos técnicos, né, inovando um pouco esse atendimento, porque as áreas elas são muito perigosas, né? Principalmente na emergência, a gente chega ainda em vários locais, a chuva ela está acontecendo ainda, a gente tem novos escorregamentos acontecendo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem usado muito o drone para fazer uma vistoria prévia, para que a gente faça de maneira segura o acesso a uma área perigosa como essa, né? Bom, aqui o exemplo, como eu comentei, né, em apoio ao bombeiro e à defesa civil, né, então o papel nosso da geologia é fazer uma imagem rápida da área do acidente, né, e tentar organizar de maneira segura a atuação não só do resgate das pessoas, como também, infelizmente, a busca de corpos, né. Então, infelizmente, no caso aqui no Macaco Molhado, né, a atuação do Corpo de Bombeiros foi boa, mas durante a madrugada, um grande escorregamento, né, como a gente vê aqui nessa cicatriz, né, enorme aqui, esse escorregamento, essa massa que mobilizou, atingiu pessoas e, infelizmente, provocou o óbito também de 2 bombeiros, 2 colegas da equipe de segurança do Estado. Bom, vou passar rápido aqui algumas ações para mostrar que essa área de desastres, ações preventivas, né, ações de emergência, a gente praticamente não tem rotina. Enfim, não existe uma monotonia, né? E a gente tem que estar preparado, de certa forma, para outras ações. Então, destaquei algumas aqui, né? Entrevistas desde a rádio, no estúdio de TV, em campo. Para quê? Para passar, de certa forma, para a população, o que os profissionais dessa área da geologia estão fazendo no município, né? Então, é uma atividade bastante corriqueira nossa, do geólogo, e aí sim, a gente tem que também estar preparado para esse tipo de situação, né? A imprensa, ela está sempre em busca de informação, e quanto melhor essa informação, melhor a gente garante esse entendimento, né, da comunidade, da sociedade sobre o nosso tipo de trabalho, né? Ultimamente, a gente tem produzido muito material também de divulgação, né? Então, aqui eu destaco algumas publicações relacionadas à questão de desastres, né, e a questões preventivas. E hoje no YouTube a gente tem também alguns vídeos que tentam levar essa informação de maneira mais simples, né, sobre como se forma uma área de risco, como se autoproteger, né, quais são os indicadores e evidências de campo para que as pessoas tentem salvar, né? E também um trabalho muito intenso com as crianças, principalmente uma experiência nossa lá na Baixada Santista. Mas colocando no YouTube IPT, áreas de risco, vão aparecer algumas informações para quem estiver interessado, acho que vale a pena. A gente participa também porque a gente acredita que faz parte da nossa metodologia, essa divulgação, informações públicas, treinamento, né? Então, a gente participa também de várias gravações. Hoje é uma delas, né? Considero também que vai entrar no nosso escopo, no nosso histórico, né? Então, a gente participa, às vezes, de documentários, de debates, né? Então, aqui uma imagem do debate na TV Alesp, motivado principalmente depois do acidente e do desastre em Itaoca, né, onde morreram 27 pessoas numa área rural. Então, está o prefeito, estão os deputados, tem o coronel da Defesa Civil, o representante da ONU sobre cidades resilientes, né? Então, importante gravar e repassar, né? E também aqui um pouco dos cursos que a Defesa Civil do Estado tem promovido, junto com o IPT, relacionado a essa temática que é tão importante, né? Algumas ações importantes, né? Como eu mostrei, a gente conversa com os técnicos de prefeitura, com a população, mas em muitos momentos a gente tem que conversar, tem que, vamos dizer assim, levar essa informação para o dono do município, né? Que é o prefeito, né? É o prefeito que demanda e que vai priorizar suas ações de melhoria das cidades. Então, aqui alguns destaques, né, de prefeitos, principalmente aqui em São Luís do Paraitinga, Monteiro Lobato, né? E vocês podem ver que não é só no estado de São Paulo que a gente atua, né? Então, tá aqui, eu trouxe um exemplo aqui de Nova Lima. Não sei se todos acompanharam, mas esse ano, em 2020, né,
várias cidades do estado de Minas Gerais foram atingidas por fortes chuvas, né? E São Paulo foi dar um apoio, né, às equipes de Minas Gerais. Então, outras ações, né, de apoio às autoridades, né? Então, tem os prefeitos e também tem os governadores, né, do estado. Então, alguns exemplos aqui, né? Então, aqui foi essa imagem mostra, na época, o governador Geraldo Alckmin, com 3 secretários de Estado, a prefeita aqui de Cubatão, né? E é o papel do geólogo dar uma assessoria, explicar para eles o que aconteceu, por que o tamanho do dano e como melhorar essas situações de risco dessas ocupações de áreas nas cidades, né? Então, aqui um registro do próprio governador de Santa Catarina, nos recebendo lá em 2008, né? A equipe do IPT foi uma das primeiras a chegar, né? A equipe de geologia do IPT, né? Lá em Santa Catarina, e foi muito interessante porque a gente viu a necessidade de participação de mais geólogos, né? Tinha muito trabalho, foi um trabalho muito exaustivo, até mesmo porque não tinham profissionais da nossa área para dar esse apoio, né? Aqui embaixo, a deputada, né? Uma oportunidade de falar sobre o tema. E aqui também um exemplo de 2 secretários e o governador em exercício, né? O Rodrigo Garcia, o secretário da Casa Militar, o Coronel Niacas, e o Penido acima, né? Enfim, é a nossa função também levar a informação, uma informação precisa para orientar as autoridades a escolher a melhor forma de atuar nessas áreas, né? Uma ação muito forte também do geólogo é esse apoio ao Corpo de Bombeiros. Isso nos últimos anos, isso está cada vez mais claro, principalmente pelo risco que essas equipes se colocam, porque, de maneira geral, são os primeiros a chegar numa área, né? Então, esse apoio ele se dá tanto em campo, aqui numa situação real, né, de acidente, de pessoas desaparecidas, né, havendo necessidade aqui de busca, né, e também na capacitação das equipes, né? Então, os bombeiros eles são excelentes em áreas de incêndio, né, de resgate, né, e essa parte da geologia, aos poucos, está chegando para as equipes. Outras ações rápidas também, que são ações bastante preventivas, né, é a participação de simulados. Então, o geólogo atuando de maneira bastante presente, não só na realização do simulado, mas como toda a preparação, né, de todas as equipes envolvidas nos municípios e que trabalham com defesa civil, né. Essa nossa área, como em várias áreas da geociência, tem muito trabalho de campo, e é importante que os alunos tenham essa ideia, né, que a gente tem muitas ações de campo, e aí os campos em áreas rurais, e no meu caso também com muita área urbana, né, muita vistoria em área urbana, né, isso é uma realidade da geologia, é bom, é no campo, inclusive, que a gente aprende, né, e tenta resolver os problemas, então essa experiência é importante, e os alunos que vão ingressar precisam saber disso, né, mas é muito divertido, é muito prazeroso e é muito elucidativo, né, porque tem um colega que falava que a geologia às vezes entra pelos pés, né, você precisa caminhar pelas áreas para aprender bastante, né. Então, algumas imagens, né, de trabalhos de campo, e essa troca, né, então a gente trabalha muito fortemente com outros colegas aqui da área de biologia, área de arquitetura, área de engenharia, né, em diversos momentos, né. Então, tem essa integração. Os nossos trabalhos também é importante saber, né, que no meu assunto, né, nesse tema de desastres, áreas de risco, a gente faz muito trabalho por meio de sobrevoo, né? Então, nem todo mundo fica muito à vontade, não é uma obrigação, mas existe a possibilidade também de muitas horas de voo, principalmente em áreas de difícil acesso, né? Então, algumas ações, né? Ultimamente, a gente tem trabalhado muito com as informações, né, divulgação e usar as redes sociais, né? Aqui eu destaquei mais a questão do Instagram, mas quem se interessa pelo tema, né, tá para procurar as informações no Facebook e no próprio Instagram, né? Então, a Defesa Civil do Estado de São Paulo diariamente publica informes, né, sobre o tema, né? E a gente lá no IPT procura também a passar, então eu deixo aqui duas referências, né? E relacionado à questão da geologia de engenharia ligada às áreas de risco, uma atividade que a gente tem importante são os treinamentos, né? Os treinamentos dentro do país e a geologia, enfim, o assunto possibilita também a gente aí buscar a experiência fora, né? Uma experiência internacional. Então, é importante que os alunos se preparem, né? Principalmente com a questão da língua, né? Isso é importante e fundamental, né? Então, 2 exemplos aqui de trabalhos que a gente fez na Suíça, trabalhos agora recentes lá no Japão, né? Buscando entender e trazer essa experiência de obras que tentem minimizar
ou reduzir mesmo os riscos geológicos. A gente é reconhecido, como o professor Reginaldo falou, nem sempre é o salário, né? Mas existem outras formas de reconhecimento. Reconhecimento pessoal, porque é um trabalho fortemente social, né? A gente está próximo da população, está próximo da sociedade, né? Então, eu trouxe algumas formas de reconhecimento. Então, a própria Casa Militar, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, né? Os colegas de Minas Gerais entregando para a gente um colete. Então, o colete, para nós, é um símbolo muito forte do nosso trabalho, né? Então, existem inúmeros reconhecimentos que deixam a gente mais assim, animados em continuar e passar esse conhecimento. Então, a gente espera, e eu pessoalmente espero que vocês escolham essa profissão, que é uma das profissões mais especiais dentro da Universidade de São Paulo, né? Então, venha fazer geologia, a gente espero encontrá-los em algum momento dentro do Instituto de Geociências para a gente conversar um pouco mais sobre áreas de riscos, desastres e as ações e desafios. Obrigado. Puxa, Marcelo, muito obrigada. Grande trabalho. O Reginaldo comenta aqui, né? Que legal a sua profissão, parabéns. De fato, é um caminho com muito propósito, né? E o propósito se acha quando a gente se vê no impulso de contribuir e ajudar outras pessoas e o planeta. Boas palavras, Reginaldo, é isso mesmo. Obrigado, professor Reginaldo. E a gente conta sempre, né? É uma área que a gente vai buscar o conhecimento nas geociências. Então, quando eu falei que vou até as geociências, eu vou levar conhecimento, mas eu carrego comigo e aprendo muito, né? Você vê, eu preciso da água subterrânea, entender essa água subterrânea, porque é ela que vai provocar, às vezes, um escorregamento. Então, Sim. Eu preciso disso, né? A própria geologia forense vai me ajudar, né? Também a resolver alguns problemas relacionados às investigações, né? Infelizmente, morrem as pessoas em função do escorregamento e a gente precisa investigar melhor, né, as causas, os porquês, né? Então, é uma integração muito intensa. Sim, é isso que é o bonito da nossa profissão também, né? Essa integração. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário a mais. Não. O Reginaldo comentou ali. Bom, eu acho que é isso. Muito bom. Nós continuamos... o acidente do metrô. Pode ser, umas palavrinhas, tem 3 minutos. 3 minutos, nossa. A gente ficou 2 anos estudando a cena do metrô, né? Quando a gente fez a tese, é a mesma coisa. Eu trouxe esses aspectos, pessoal, relacionados aos desastres naturais, né? E o IPT também trabalha com a investigação dos desastres de origem tecnológica, né? Ou misto, né? Natural e tecnológica. Então, eu participei dos atendimentos de emergência, principalmente na emergência, né? Agora, da caixa d'água que rolou em Diadema, no incêndio da Lemoa, naquele incêndio do prédio do Paissandu. Enfim, são acidentes tecnológicos que falam, mas o que o geólogo está fazendo ali, né? Porque não tem solo, enfim. Mas a nossa participação foi mais em função do aspecto de procedimentos de defesa civil, né? De comunicação de risco, de atendimento às autoridades, né? Enfim, o acidente do metrô também tem esse aspecto natural e tecnológico, e tratava-se de uma escavação, né? É um acidente onde ocorreu um colapso ali da estrutura, né? De dos túneis, no caso foi um túnel de estação, porque o metrô tem várias, vamos dizer assim, formas de escavação, né? Para túneis de estação, túneis de via e outros aspectos, né? No caso, lá em 2007, acho que foi 2007, se não me engano foi em janeiro de 2007, né? Eles estavam escavando a parte da estação quando colapsou. Enfim, a gente participou de uma investigação grande, né? Principalmente na parte geológica, para entender a questão dos maciços rochosos, se alguma imprevisibilidade, né? Se surgiu algum tipo de material diferente do que é esperado, porque numa escavação como essa, por exemplo, tem uma atuação muito forte do geólogo de engenharia, né? A gente tem um profissional que é responsável, ATO, que é o assistente técnico de obra. O que acontece? No método utilizado ali na escavação do metrô, a cada fogo, a cada detonação, a cada desmonte, o geólogo ele tem que ir lá e mapear essa frente. Mapear o quê? Identificar as fraturas, o tipo de solo, o tipo de rocha,
o grau de alteração, enfim, todas as propriedades que envolvem aquela frente de escavação. Isso por quê? Porque antes de escavar, o geólogo ele faz um modelo, né? Modelo geológico geotécnico, e esse modelo é confirmado, né? Baseado em quê? Baseado em sondagem, investigações geofísica e outros métodos, né, de investigação, né? E é, na verdade, quando você escava, que você vai comprovar se aquilo que era uma teoria, que era um modelo, de fato, ele está ali, né? Se aquele gneiss fraturado que você imaginava, se ele está ali, se a espessura dele é aquela, se a resistência dele é aquela, né? Então, existe um profissional que tem que estar acompanhando essa frente de escavação, né? No caso, lá existia, mas ele, em função do cronograma e das atividades propostas para ele, por exemplo, ele tinha que historiar não só aquela frente, mas existiam outras 12 para ela enfrentar. Então, existia até um sobrecarregar aí de atividades de um só profissional, né? Sim. E aí o que acontece? Isso a gente chama, não é a causa do acidente, mas pode ser um fator agravante. Porque um acidente, ele vai ter vários fatores agravantes, né? Desde a questão da investigação até essa questão do modelo geológico, né? Então, isso pode ter sido, né, um fator agravante para a ocorrência do acidente, né? Uhum. A gente, de certa forma, por estar muito envolvido, né, e por ter uma certa pressão, a gente até divulgou, de certa forma, pouco, né, que acho que, se não me engano, o processo ainda, na justiça, ainda deve estar em andamento, né? Então, algumas coisas a gente não chegou a divulgar, né? Sim, mas a participação do geólogo ali foi... Muito bem. Bom, eu acho que tivemos ótimas palestras e muito inspiradoras, né? Então, galera que está nos assistindo, venham fazer geologia.